Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura do segundo livro dos Reis. Naqueles dias veio também um homem de Baal-Salisa, trazendo em seu alforje para Eliseu, o homem de Deus, pães dos primeiros frutos da terra. Eram 20 pães de cevada e trigo novo. E Eliseu disse: Dá ao povo para que coma. Mas o seu servo respondeu: Como vou distribuir tão pouco para 100 pessoas? Eliseu disse outra vez: Dá ao povo para que coma, pois assim diz o Senhor: comerão e ainda sobrará. O homem distribuiu e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial 144. Saciai os vossos filhos, ó Senhor. Saciai os vossos filhos, ó Senhor. Que vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem, e os vossos santos com louvores vos bendigam. Narrem a glória e o esplendor do vosso reino, e saibam proclamar vosso poder. Saciai os vossos filhos, ó Senhor. Todos os olhos, ó Senhor, em vós esperam, e vós lhes dais no tempo certo alimento. Vós abris a vossa mão prodigamente, e saciais todo ser vivo com fartura. Saciai os vossos filhos, ó Senhor. É justo o Senhor em seus caminhos, é santo em toda obra que ele faz. Ele está perto da pessoa que o invoca, de todo aquele que o invoca lealmente. Saciai os vossos filhos, ó Senhor. Saciai os vossos filhos, ó Senhor. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, eu, prisioneiro no Senhor, vos exorto a caminhardes de acordo com a vocação que recebestes. Com toda a humildade e mansidão, suportai-vos uns aos outros, com paciência no amor. Aplicai-vos a guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança à qual fostes chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que reina sobre todos, age por meio de todos e permanece em todos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: Onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isto para tanta gente? Jesus disse: Fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho, retirado do capítulo 6 de São João capítulo 6, versículos 1 ao 15, começa com Jesus em Tiberíades, uma grande multidão,
o segue porque vê os sinais que ele opera em favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. O evangelista nos apresenta as coordenadas do tempo. Estava próximo à Páscoa, festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que vinha ao seu encontro, Jesus faz uma provocação a Filipe. Onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Filipe dá uma resposta humana. Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. André, irmão de Simão Pedro, diz: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Também ele teve uma visão humana, pequena. Jesus tem um olhar maior, mais profundo, um olhar de Deus. Este texto nos alerta para a pequenez das nossas concepções, das nossas iniciativas, da nossa cosmovisão. Deus intervém nas Sagradas Escrituras quando existe a falta de algo ou a impossibilidade humana. Para os apóstolos, o pouco que o menino tem não basta, mas para Jesus, ao invés, o pouco basta a quem crê na onipotência de Deus e na força do amor. O homem tem sempre pouco nas suas mãos, se colocando em relação com as necessidades do mundo. Pouco dinheiro, pouca esperança, pouca coragem, pouca criatividade, poucos meios. Mas bastam quando são fecundados pela potência da fé e do desejo de codividir. Quando nossas atitudes são meramente humanas, correm o risco de se tornarem infrutíferas. Esta realidade nos faz colocar todo o nosso trabalho missionário, todo o pouco que fazemos e que parece sem significado diante do Senhor. É Ele quem multiplicará nossos 5 pães e 2 peixes numa abundante refeição. Diante da cegueira dos discípulos, Jesus toma nas mãos aquele pouco que se tem. Jesus toma os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Esta multiplicação dos pães alimentou a multidão, mas ela é um sinal que remete à celebração eucarística, onde uma comunidade de fé necessitada de salvação celebra a Eucaristia, onde o próprio Senhor ressuscitado se dá aos discípulos na caridade perfeita da Eucaristia. Nesta caridade perfeita da Eucaristia, cada um de nós se encontra com o amor de Deus em Cristo Jesus. Todos somos chamados a dar uns aos outros o testemunho explícito do amor salvífico do Senhor, que sem olhar as nossas imperfeições nos oferece a sua proximidade, a sua palavra, a sua força e dá sentido à nossa vida. Não devemos ter medo dos nossos meios, dos nossos poucos recursos ou até do nosso pequeno número. É a presença do Senhor no meio de nós, na caridade perfeita da Eucaristia, que transforma a situação e faz que da nossa pobreza possamos alimentar uma grande multidão. Este texto nos convida à confiança. É no nosso pouco, colocando à sua disposição, que Deus realizará a sua obra. No centro de tudo o que fazemos deve estar sempre a confiança incondicional na palavra de Jesus. É Ele que, através dos 5 pães e 2 peixes, alimenta a grande multidão.